Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Vou sair pra vida e deixar a vida me levar. Eu sei que agora a minha sorte vai mudar. Vou sair pra vida e deixar a vida me levar. Eu sei que agora a minha sorte vai mudar. Eu sei que muitas pedras no caminho encontrarei, mas vou lutar, não vou desistir tão fácil. Vou sair pra vida e deixar a vida me levar. Vou sair pra vida e deixar a vida me levar. Eu sei que agora a minha sorte vai mudar. Eu sei que agora a minha sorte vai mudar. Salve, salve, minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre. Toda terça trocando ideia com você. Eu sou o Euri Benevento. Esta fera aí, bicho. Bora cansar. Toda terça a gente vem aqui conversar, bater aquele papinho maroto com você. Euri Benevento nas redes sociais, como diria tio Chicória, @Euri Benevento, tô no Facebook, no Instagram, no Twitter, tá lá também no TikTok, mas tá uma conta lá cheia de poeira lá, porque eu nunca mais mexi no TikTok, inclusive precisava dar uma olhadinha lá na conta do TikTok, mas tá lá, @Euri Benevento em todas as redes sociais. E você que tá ouvindo pelas plataformas de áudio, você pode se inscrever também e assistir, né, pelo canal do YouTube, youtube.com/euribenevento. Você consegue ver o programa com imagens da gravação aqui no estúdio, onde eu faço a parte de, né, sonoplastia do programa e conversando, batendo aquele papo de vez em quando olhando pra câmera também. Dá pra você assistir o programa, youtube.com/euribenevento. Dá aquela forcinha marota, bora se inscrever no canal, bora chegar ao primeiro objetivo do canal, que é chegar a 1000 inscritos aí. Então você que tá ouvindo e ainda não se inscreveu, corre lá, se inscreve no canal, compartilha com seus amites, e aí você vai poder espalhar o Terça Nobre por aí. Olha só que beleza. E sempre agradecendo a toda a galera que tá sempre ligada comigo aqui, que manda mensagem, que manda pergunta pro tio Chicória, que conversa, que vem falar comigo sobre o tema, fala, pô, meu, achei legal esse tema, que bacana, uma vez eu pensei tal coisa, tal história aconteceu comigo, e às vezes as pessoas vêm compartilhar comigo algumas histórias e acaba ajudando também a eu acabar desenvolvendo aí o próximo tema do programa, ou então até falar um pouco mais, né, sobre o tema anterior. Então muito obrigado a todo mundo que está sempre apoiando, ouvindo, compartilhando e falando sobre o Terça Nobre, é muito importante. Eu recebo mensagens assim que realmente me fazem e me dão forças, né, para continuar fazendo o programa. Então assim, pessoas que já ouviram o programa falar, meu, valeu por aquilo que você falou, acabou encaixando certinho para mim, eu precisava ouvir aquilo. Isso pra mim é uma coisa assim sensacional, porque eu não me imaginava que isso fosse acontecer. Que nem eu falei, né? A minha vida acontecem várias coisas e às vezes eu quero trazer aqui conversando, porque quando eu coloco pra fora, né? Quando eu tô conversando aquilo que tá acontecendo comigo, é diferente. Você já percebeu isso? Faz esse teste na sua casa. Tipo assim, você tá falando sobre um problema que acontece com você, mas quando você fala sobre o problema, é diferente de quando você pensa no problema. Porque quando você pensa com você mesmo, com a sua mente, é interno, é só você que sente aquilo, então você não consegue, talvez, entender exatamente o que está acontecendo. Agora, quando você coloca para fora, quando você começa a falar, você começa a ter uma visão diferente sobre aquilo. É muito louco isso. E eu descobri isso aqui no Terça Nobre, né? Que quando eu falo sobre alguma coisa que acontece comigo, eu acabo tendo outra visão sobre aquilo. Então é importante a gente falar, claro, né? Existem maneiras, existem terapias, então de repente às vezes a gente precisa de uma ajuda profissional, a gente precisa buscar uma coisa mais específica, né?
A intenção do programa é bater um papo, conversar e a gente tentar entender as coisas que estão acontecendo, mas às vezes isso ajuda um pouco também. Claro que dependendo do que estiver acontecendo, às vezes é melhor a gente realmente buscar ajuda, porque sozinho a gente não vai conseguir tudo. Mas só o fato de você colocar pra fora, de repente você consegue ter um pouco mais de leveza pra lidar com aquilo, de você entender o que tá acontecendo e aí você buscar o direcionamento, né? Então, aqui no programa acabou acontecendo isso algumas vezes, de eu falar alguma coisa e falar, nossa, caramba, eu não tinha pensado nisso. Agora que eu falei, ficou diferente, se tornou mais claro. Então, a intenção do Terça Nobre é essa. É a gente fazer amizade, a gente conversar, a gente falar sobre o que tá acontecendo. Quando alguém me pergunta assim, como que é o Terça Nobre? Aí eu falo, a gente fala sobre os dilemas da vida. Eu não consigo falar outra coisa, porque realmente é isso, sabe? É dilemas da vida. E aí, às vezes fica um pouco mais engraçado, às vezes fica um pouco mais sério, às vezes fica um pouco mais triste, às vezes me dá vontade de lorar. Mas esse é o Terça Nobre e eu agradeço a cada pessoa que vem falar comigo sobre o programa e vem sempre esclarecer alguma coisa, vem acrescentar, vem perguntar, vem dar força pro programa continuar. Então, de verdade, o meu muito obrigado e um beijo para todo mundo que tá sempre apoiando esse nosso projeto, né? E ainda, antes de girar o botão aleatório, né, a gente vai falar do tema da semana passada, que foi o tema quantos quase, entre aspas, você já teve na vida? Ponto de interrogação. Porque realmente a gente passa por situações na vida que bate na trave assim, você fala, caramba, eu quase consegui isso. Eu tive um relacionamento, a gente quase casou, a gente quase foi feliz, e sabe, muitos quases, né? Muitos. Todo dia a gente passa por um quase na nossa vida, e aí tem aquela conversa do se também, né? E se tivesse acontecido, e se tal coisa fosse diferente, e se... E o e se acaba deixando a gente preso, né, em algumas coisas, presos no passado. E às vezes a gente fica pensando assim, nossa, se eu tivesse feito tal coisa, eu estaria em tal lugar, eu estaria melhor. Só que algumas vezes o se não acontece. E a gente continua aqui, a gente ainda tá aqui. Então assim, já que não deu pra fazer isso, mas o que a gente pode fazer então? O que a gente pode fazer pra continuar? O que pode dar certo agora? Se não deu certo daquela vez e não deu certo por esse motivo, então o que eu tenho que fazer pra dar certo agora? Então a gente continua, né? Então a gente não pode só ficar preso ao si, a deixar essas coisas minarem, né? Aquilo que a gente tem pela frente, né? Deixar o nosso campo minado. Então, uma coisa que eu falei aqui em programas muito anteriores, né? Que chamava assim, o tema, né? O passado não pode mais te machucar. Então assim, não tem como uma coisa que não faz mais parte da sua vida, que de nenhuma maneira mais modifica nada na sua vida. Não tem como aquilo ter força, sabe? É uma coisa assim que... É até loucura, porque assim, muitas vezes eu parei pra pensar e eu remoí muito o meu passado, e é incrível, toda vez que eu vou ver alguma coisa sobre mim, cai nisso, de dizer assim, que eu preciso deixar o meu passado pra trás. E aí esse tema, né, o passado não pode mais te machucar, realmente ele fez muito sentido, e ele tem um pouco a ver com isso também, né, tipo assim, desses quase. Esse quase, ele acaba mudando a sua vida, o se, né, o se não aconteceu, e aí você não fez aquilo, e aí muda tudo, né. Tem um filme também do Nicolas Cage que chama Um Homem de Família. Esse filme, ele é mais antigo, já passou na TV, hoje em dia é difícil de achar, até na internet é difícil de achar, mas tem aí. E tem um momento, né, que ele tinha uma namorada, eles eram muito felizes e tal, e aí ele recebe uma proposta de emprego muito boa, só que ele tem que ir pra outro país, e a namorada dele não pode ir, porque ela tava fazendo curso, faculdade e tal, e aí, tipo assim, vem aquele dilema, né, aquela escolha e uma renúncia. Se ele fica com o amor da vida dele, mas ele perde uma grande oportunidade de emprego. Se ele vai, talvez o namoro não se sustentaria pela distância, e aí ele fica com aquele medo, e ele resolve ir pro lado profissional, e ele aceita o trabalho e vai para outro lugar e deixa a namorada para trás. E em um certo momento da vida dele, ele percebe que ele sente falta de muita coisa, e aí é uma possibilidade dele viver aquele momento se ele tivesse ficado com aquela pessoa. E se eu tivesse ficado, como que teria sido? Aí ele tem uma pequena amostra de como teria sido a vida dele, e aí ele quer voltar porque a vida dele era muito melhor se ele tivesse ficado com aquela pessoa. Isso não acontece na vida real, né? Da gente ter uma amostra grátis do que poderia ter sido, né? Se o se tivesse acontecido. Então, esse filme ele faz a gente refletir, é um filme antigo, a trilha sonora dele é muito boa também, mas ele faz a gente refletir sobre isso, né? A gente pensa assim, dependendo da escolha que você fizer, as coisas elas vão mudar de um jeito tão grande, mas vai mudar tanto, que dificilmente você vai conseguir voltar e dificilmente você vai ter aquela mesma oportunidade. Então, é muito importante a gente, às vezes, saber realmente entender o que está acontecendo e quais são os caminhos que a gente pode tomar,
porque realmente muda muita coisa, né? Eu até li um texto aqui, em tempos atrás, falando sobre isso assim, eu já estou tão longe que eu já nem sei se eu consigo mais voltar. Porque às vezes a gente fala assim, não, eu posso ir longe, mas eu sei o caminho de casa, eu sei voltar pra casa, mas às vezes a gente vai tão longe, que depois a gente fala assim, meu, será que dá pra voltar? Mesmo que eu saiba o caminho, será que faz sentido eu voltar? Então, o programa da semana passada, ele fala um pouco sobre isso, né, sobre os sis que talvez acontecessem na nossa vida, os quases, né? Então, é um assunto bacana que dá pra gente refletir também. Então, se você não ouviu, não assistiu o programa da semana passada, youtube.com/euribenevento, tem lá as playlists. Dentro da playlist tem lá a podcast Terça Nobre e tem o episódio da semana passada, que foi o episódio número 21 da 4ª temporada, que maravilha. Então, hoje a gente chega no episódio número 22 da 4ª temporada e contando desde março de 2020. E agora sim, é hora da gente girar o botão. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre. É hora da gente falar do tema de hoje. Terça Nobre, episódio número 22 da 4ª temporada. Olha, vamos conversar um pouquinho sobre solidão, mas assim, o tema de hoje é Sou mais um na multidão. Esses dias a gente gravou o Vibecast, né, que é o podcast da Rádio Vibe Mundial que eu trabalho, e a gente tem um podcast lá, e aí eu sugeri o tema Solidão em São Paulo, né, Solidão em SP. E aí a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Pontos de vistas diferentes, né? Porque eu moro sozinho, a Bruna, que apresenta o programa junto comigo, ela mora com a família dela. Então são pontos de vistas diferentes, né? De viver a solidão numa grande cidade, independente de você morar com mais pessoas. As pessoas têm a sua solidão particular, como eu disse semana passada, o seu infinito particular. Então cada pessoa tem a sua especificidade ali e não dá, né? Cada pessoa sabe exatamente onde o seu calo aperta, que nem eu falei aqui. Então não dá pra gente medir como que é a sensação de cada pessoa. Só a pessoa vai conseguir explicar talvez aquilo que ela passa. Quando você vive numa cidade grande e mesmo assim você se sente sozinho, mesmo tendo muitas pessoas. E o tema de hoje, né, Sou mais uma multidão, até é meio primo desse tema da solidão em SP, mas eu quero falar também um pouquinho sobre o sentimento de invisibilidade, né? Às vezes você tá num lugar cheio de gente, mas mesmo assim você se sente sozinho, porque você olha e você não conhece ninguém. Eu lembro dessa música, né, que tocava, lembra daquela novela do SBT, que era A Pícara Sonhadora, que tinha a abertura da novela, era o Erasmo Carlos e a Marisa Monte, né, o Erasmo Carlos que faleceu recentemente, que sempre foi um grande compositor, umas músicas muito bonitas também, e aí tinha essa música com a Marisa Monte, né, que era Você pensa em mim, eu penso em você, e aí tinha a parte que ele ficava falando, né, sou mais um na multidão. E eu não entendia, né, quando era criança, porque essa música tocou, eu era criança, assim, que tocava na novela. E aí depois, né, que eu fiquei mais velho, assim, que eu comecei esse negócio de querer entender o significado das músicas. E uma dessas músicas, assim, eu usei muito como frase do status do meu WhatsApp, essa frase, né, sou mais um na multidão. Porque, assim, às vezes a gente se esforça pra caramba, né, pra fazer as coisas certas, se esforça pra ser um bom funcionário, se esforça pra ser um bom namorado, se esforça pra ser uma pessoa legal com a sua família, com seus amigos, e às vezes isso é em vão, né, dependendo do que acontece, às vezes as pessoas simplesmente viram as costas pra você, às vezes pessoas que você achava que ia estar pra sempre na sua vida foram embora e não fazem questão nenhuma de voltar pra sua vida ou de fazer parte de nada. Porque o seu esforço foi só você que fez. Tipo, as pessoas talvez elas não enxerguem isso. Então, às vezes você faz esforço pra caramba, na sua cabeça você acha que você vai ser reconhecido por aquilo, mas não assim, que nem eu falo, não é aquela questão assim, você tem que fazer sem pensar em nada em troca. Não é essa questão assim de você fazer pensando que alguém vai te recompensar pelo bem que você tá fazendo, mas assim, que as pessoas vão reconhecer. É diferente, né, você querer fazer as coisas porque, você quer levar vantagem com isso, mas não, de você simplesmente ser reconhecido por aquilo que você fez, e não é assim, não, você vai ser recompensado por isso, não, das pessoas terem noção de que você estava fazendo o seu melhor, de que você fez o possível para que desse certo, sabe, é diferente, não é questão de jogar na cara, eu fiz, agora a pessoa não tá nem aí, não, é a questão assim, de você fazer porque você gosta e porque você quer o bem maior daquilo, né, e muitas vezes isso não acontece. Então, assim, que nem já aconteceu assim, de estar conversando e falar, poxa, caramba, quando eu faço tudo certo, ninguém percebe, mas se eu faço tudo errado, eu levo bronca. Aí a frase na sequência vem, mas você não fez mais do que sua obrigação.
Você ganha pra isso. Então, tipo assim, até quando você tá fazendo um bom trabalho, só o bom trabalho é sua obrigação. Né? Tem chefe que vai pensar assim. E eu já vi uma frase assim também, né? O bom funcionário, ele não pede aumento, ele pede demissão. Porque ele cansa. Muitas vezes, né, eu já trabalhei em empresa assim, que tinha aquelas pessoas que ficam só sanguessuga, não fazem nada, que são péssimos funcionários, mas ganham o mesmo salário que você, e você se esforçando, se matando pra fazer tudo certinho, mas ninguém percebe. Então tem um monte de gente fazendo coisa errada e você tá fazendo a coisa certa, e quando você tenta falar qualquer coisa sobre isso, você ainda é repreendido porque fala, não, mas você não fez nada além da sua obrigação. Então é muito difícil lidar com isso. E aí entra assim essa questão também da gente querer um lugar ao sol, sabe? Querer encontrar a sua tranquilidade. Sabe, que nem a gente fala, a gente trabalha pensando em um dia ter uma grana legal, ter sua casa própria, ter seu carro, poder viajar, poder ir pra praia. Tem gente que sonha em ter uma casa na praia, sabe? Os objetivos, né? Cada pessoa tem seu objetivo, viajar pro exterior, conhecer vários lugares legais, outros países e tal. Então depende, né, dos objetivos das pessoas. Mas assim, a gente sempre sonha isso. A gente sonha em ter uma estabilidade, a gente sonha em ter tranquilidade. Dependendo da profissão da pessoa, por exemplo, na época que não tinha internet, né? Como que as pessoas conseguiam fazer para ser descoberta? Por exemplo, alguém que compõe uma música, alguém que canta, alguém que dança, alguém que é ator e não fez um curso e não conseguiu. Então, antes disso, né, antes de ter internet, era muito mais difícil para algumas pessoas, para algumas profissões, conseguirem um lugar ao sol, conseguirem chegar num lugar melhor, conseguirem ter uma remuneração melhor, conseguir procurar um emprego melhor também, até trocar de cidade. Então, com a internet, essas coisas elas mudaram. Então, assim, a internet ela passou a dar voz para muita gente, ela passou a dar espaço para muita gente. Então, tem muita gente que surgiu a partir da internet, mesmo não tendo exatamente uma profissão. Teve atores que viraram atores depois da internet, cantores também que compunham música e tocavam bem, ou então interpretavam bem a música, dançarinos e um monte de coisa, que nem hoje, né? Tem o TikTok, que a gente vê assim, a galera fica milionária fazendo dancinha, mas não é todo mundo que vai conseguir fazer isso. E aí, quando a gente vê, assim, às vezes a gente vê uma pessoa lá fazendo sucesso com uma coisa super simples, né? Que nem, por exemplo, o Whindersson Nunes, quando ele começou, era muito simples o formato que ele fazia, o canal dele, né? Ele era lá no quartinho dele e contava as histórias e muita gente se identificava com aquilo que ele falava. Mas ele falava de um jeito tão legal, ele fala, né? Ele tem uma maestria bacana pra contar histórias e tem um jeito legal. Então, tipo assim, aquilo te envolve quando você vê, tá todo mundo querendo saber mais e se inscrevendo no canal dele e tal. E hoje em dia ele tá lá, atingiu um patamar, né, muito gigante, assim. Mas assim, no começo era simples e muita gente, por ver aquela simplicidade, acreditava que também podia fazer. E tem essa coisa também, né? Eu lembro que tinha um cara lá na rádio que ele falava, mas se tal pessoa fez, eu também posso. Então, assim, por um instante você acredita mesmo que se tal pessoa fez, eu também posso fazer. Só que existem outros fatores, não é simplesmente, se fez, eu também posso fazer. Tá, ele tinha simplicidade e tudo, mas ele tinha o jeito dele de fazer, que ele conseguiu acertar a veia e foi bem, e hoje ele tá onde ele tá. Mas não é qualquer pessoa que consegue fazer isso. Então, às vezes a gente vê uma pessoa que nem agora também tá em alta pra caramba, aquele menino do Instagram, do TikTok também, eu acho que ele começou mais no TikTok, foi pro Instagram, mas o Churrasco lá que faz as dancinhas, toda hora surge meme desse menino e ele é muito engraçado, a cara dele, só de você ver a cara dele, eu só de ver a cara dele já quero dar risada, as dancinhas, sabe? E encaixa bem os memes, qualquer música que você coloca, dá pra fazer o encaixe da dança. E isso é uma coisa que pode ser um sucesso momentâneo, mas de repente ele pode aproveitar e surfar bastante nesse sucesso. Já chegou a milhões de seguidores, então é uma coisa que, se você olha de repente, você vê a simplicidade da dança, a simplicidade da brincadeira, você pode olhar e falar, é fácil de fazer, vou fazer também. Aí você vai fazer, é um fiasco. Então, às vezes, assim, é muita gente tentando fazer a mesma coisa. Não só, é que nem hoje existe essa febre, né, das pessoas conseguirem viralizar alguma coisa e tentar ficar rico pelos vídeos do TikTok, pelos vídeos do Instagram e tal, que é uma coisa muito mais difícil, porque assim, a gente para pra pensar, parece que tem pouca gente fazendo, tem pouca gente, mas quando você vai ver, tem milhões de pessoas tentando fazer igual, milhões, sabe, não é pouca coisa, e acreditando que se fizer daquele jeito vai conseguir também, porque tá seguindo o exemplo de quem tá lá em cima, de quem tá em alta, mas não é só isso.
Então, assim, às vezes alguns amigos também já chegaram em mim e falaram, por que você não pega suas músicas e grava e lança e tal? Vontade nunca me faltou pra fazer isso, mas existe todo um processo, né? Tem que fazer lá o registro, tem que chamar a banda pra poder gravar no estúdio, tem que alugar o estúdio, tem que pagar pra gravar, tem que lançar, tipo, já vai uma grana e eu não tenho condições de fazer isso. E aí, tipo, vontade tem, mas falta a estrutura financeira e tal. Mas não só isso, talvez eu faça tudo isso. Aí vem o Cid de novo. E talvez nem dê certo, talvez ninguém nem dê bola pra isso e não faça sucesso. Eu não tô me colocando pra baixo, nem fazendo de coitado, mas é porque realmente existe muita gente tentando. Então, às vezes, me bate essa realidade de entender, sou mais um na multidão. É por isso que vem essa frase de um tapa na cara de realidade, que nem quando comecei a fazer o podcast. O podcast já existia, né? Já existiam podcasts, não assim, tão em evidência como ficou de 2020 pra frente, né? Que na pandemia, assim, as pessoas, o consumo de podcast aumentou muito, mas já existia vários podcasts de sucessos, vários podcasts renomados e tal. Mas a de 2020 pra cá começou a ter um monte. Então, assim, quando eu olho, pô, o pessoal tá legal o seu podcast e tal. Mas aí eu vou ver, tem 30 pessoas fazendo um podcast praticamente parecido. Então, às vezes, com a mesma pegada. E que nem, por exemplo, de rádio também. Quando eu fiz o curso de radialista, sabe, uma turma com 20 pessoas se formando, você solta 20 pessoas no mercado. E aí, uma turma da manhã, uma turma da noite, a turma da manhã com 20, a turma da noite com 20, você soltou 40 profissionais no mercado e você não tem essa quantidade de vagas para essas pessoas. Então, assim, sabe, você vai colocar 40 pessoas disputando uma vaga só. Então, às vezes, a gente quer ser diferente, quer fazer diferente, quer tentar buscar um caminho novo, né? Que nem tem gente que fala assim, o Mar Azul, o que tem pela frente? O que vem pela frente que vai fazer sucesso? O que eu posso fazer agora que ninguém faz pra conseguir fazer sucesso lá na frente, que as pessoas vão falar, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Que nem eu falei do Whindersson. O Whindersson, ele conversava de um jeito tão simples, que quando você assistia os vídeos dele, você pensava assim, nossa, como é que eu nunca pensei em falar sobre isso? Como é que eu nunca pensei em falar dessa maneira? Assim como alguns caras que fazem stand-up também, às vezes eles nem são tão engraçados, mas eles contam a história de um jeito tão legal, que fica engraçado, que fica bom, mas é assim, é o jeito do cara. Aí você pensa, nossa, como é que eu nunca pensei em fazer dessa simplicidade? Mas é porque às vezes a pessoa encontrou um jeito de fazer aquilo. É que nem eu falei dessa questão do Mar Azul. Você vê o que tem pela frente, o que você pode fazer diferente para que de repente aquilo seja um sucesso. Mas são sempre pontos de interrogações. E assim, eu tô falando um pouco mais voltado para minha profissão, pelas coisas que eu vejo na internet, pelo que eu almejo também, mas isso serve para qualquer coisa. Que nem eu tô falando dessa questão do trabalho. Às vezes a gente fica tão preocupado, às vezes a gente acha que a gente é insubstituível no trabalho, a gente fica pensando assim, não, mas se eu não fizer, ninguém vai fazer. Nossa, se eu faltar amanhã, meu Deus do céu. Aí fica 2, 3 dias sem ir no trabalho. No terceiro dia vão fazer a sua função. Alguém vai dar um jeito e vai fazer. A gente nunca é uma pessoa que só a gente sabe aquela função. Vai ter alguém pra ensinar, vai ter alguém pra aprender e vai seguir a vida sem você. Por mais difícil que seja essa frase, mas realmente ninguém é insubstituível. Lógico, existem pessoas e pessoas, né, que nem tem grandes ícones, né? Tipo o Pelé. O Pelé era o Pelé, cara. A Hebe era a Hebe, não vai ter outra Hebe. Mas mesmo que não tenha outra Hebe, existe outra pessoa que tá fazendo um programa no horário. Não é o mesmo sucesso, não tem o mesmo glamour, mas tem alguém fazendo. Então, por mais que não seja exatamente do jeito que você faça, com a qualidade que você faça, com o carinho, com a maestria que você faça, mas vai alguém fazer. Então, às vezes a gente fica com esse pensamento que só a gente pode resolver, a gente fica com medo de faltar, se precisar faltar, às vezes até por doença, a gente não tá muito bem, mas vai trabalhar por medo de perder o emprego. Então, às vezes a gente fica pensando que não existe outra solução, mas existe. E quando eu falo de sou mais um na multidão, é isso, porque assim, às vezes a gente fica assim, triste, né? Isso já aconteceu muito comigo, assim, de eu estar passando por uma situação bem complicada e chateado, e achar que não tinha valor no trabalho, e achar que ninguém ligava pra mim, sabe? Poxa, cadê meus amigos? Cadê as pessoas que eu gosto? Tô aqui sozinho e tal, e nada acontece. E aí, eu olhar pro lado, tipo, tô chateado que eu tô indo trabalhar às 6 horas da manhã, e eu olhar pro lado e eu ver que tem mais 3 mil pessoas fazendo a mesma coisa que eu. Olhar pro lado e falar, meu, olha o tanto de gente que tá fazendo a mesma coisa que você, que também acordou cedo, que provavelmente também não tá sendo reconhecido no trabalho, que provavelmente também não deve estar levando uma vida legal, amorosa, ou, tipo, amizades. E aí a gente percebe que, assim, existe muita gente passando por coisas parecidas do que a gente. E às vezes a gente tem essa coisa de pensar que é só a gente que tá sofrendo, que só a gente que passa por essa situação. Mas assim, a gente é mais um
na multidão, sabe? Tá ali uma galera que também tá correndo atrás, que também não sabe exatamente pra onde vai, sabe? É muita gente tentando, é muita gente buscando o seu lugar ao sol. Então, às vezes, a gente precisa olhar melhor. Não que nem eu falei, eu não tenho. Eu odeio isso, assim, de vou me basear no problemas alheios pra eu me sentir melhor. Eu tenho uma casa, então quem não tem casa, nossa, eu tenho que ser grato porque eu tenho casa e essa pessoa não tem. Não, não é isso. É você saber o seu lugar, sabe? Você saber, assim, o que você passou pra chegar até onde você tá agora. Tudo que você passou, sabe? Assim, olha a sua própria vida como comparação de você ver se você tá melhor ou se você não tá melhor. Porque, assim, às vezes você fala, nossa, caramba, já passei por tanta coisa, mas olha, hoje eu tô aqui, não tá legal, mas eu já tive pior que isso. Já teve momentos que eu não tinha dinheiro pra fazer isso, agora pelo menos eu tenho. Então, assim, algumas coisas a gente pode usar a nossa própria vida como exemplo e do que fazer. E falar, meu, caramba, eu já passei por um maior perrengue aqui, hoje eu não passo mais esse perrengue. Tá difícil ainda, mas pelo menos esse estágio aqui eu pulei, eu não passo mais por isso. Então, assim, a gente olhar onde a gente tava e todo o caminho que a gente traçou pra chegar até onde a gente tá agora e falar, meu, beleza, eu ainda não tô exatamente onde eu quero, mas eu consigo lutar um pouquinho mais pra tentar ir pra frente e onde eu tô agora é um pouquinho melhor do que onde eu tava há tempos atrás. Ou se não for isso, falar, meu, já tive melhor, hoje eu não tô bem, então como que eu posso fazer pra ser daquela maneira? Então como que eu posso fazer pra ficar bem que nem eu já fui bem naquele momento? Então, assim, usar a nossa própria vida como exemplo, né? Quando a gente fala, assim, da questão da solidão em grandes cidades e de você perceber que você tá no meio de uma multidão e você, na verdade, você também faz parte daquela massa, você tá sozinho ali, ao mesmo tempo que tem um monte de gente sozinha na multidão, né? É uma multidão, mas é uma multidão individual, é cada um por si, cada um com seu infinito particular, que nem eu falei. Então, eu lembro um áudio que tem, assim, do Renato Russo, né, de um show do Legião Urbana, e ele tá lá chateado e tal, e algumas entrevistas falando sobre ele, e ele fala, meu, tá vendo, tá todo mundo aqui, e aí tá todo mundo curtindo o show, e eu tô cantando pra vocês estão aqui vendo o meu show, só que quando acabar o show, eu vou voltar pro meu hotel, sozinho, e eu vou ficar no meu quarto, sozinho. E vocês vão pra casa de vocês, com as pessoas de vocês, mas eu, por mais que eu esteja cantando pra 100 mil pessoas, eu vou voltar pro meu quarto sozinho e eu vou ficar sozinho. Então, tipo assim, olha que loucura isso. Então você imagina, 100 mil pessoas pagam pra ver seu show, mas não tem ninguém pra ficar com você depois do show, que vai conversar com você, que vai falar sobre o show. Então, ao mesmo tempo que tem aquela galera, tipo assim, essas pessoas muito famosas, né, que nem quando agora vai ter o show do RBD e todo mundo se matando pra comprar ingresso e, meu, e é um negócio assim surreal, cara. Quando teve aqueles shows do Sandy Júnior também, todo mundo se matando pra ter ingresso, todo mundo queria de qualquer jeito. Os shows do Coldplay, vai ter 5 dias de shows seguidos. Então você imagina, é uma multidão pra ver eles, que as músicas significam muita coisa, a música mudou a vida do cara, mas o artista em si, às vezes ele não tem isso, ele não consegue viver a plenitude das coisas, porque ele é uma pessoa que ele precisa, ele não pode ir numa sorveteria que vai todo mundo querer tirar foto, ele não pode andar na rua sozinho que as pessoas vão querer tirar foto, vão querer assaltar, vão querer roubar e sabe o que pode acontecer. Então, assim, ao mesmo tempo que a pessoa tem essa multidão querendo ver, ela também não pode ter uma vida normal e também ela não, talvez ela seja uma pessoa solitária, né, que é como base o que o Renato Russo falou, que nem eu falei agora há pouco. Mas isso mostra que, assim, às vezes é isso. Às vezes a gente tá num lugar lotado, que nem eu falei, você pega uma sé lotada às 6 horas da tarde, olha o tanto de gente que tem, mas aí você vai chegar na sua casa sozinho, você vai chegar e não vai ter ninguém. Às vezes pode, né, tem pessoas que escutam o programa que vai chegar e vai ter pessoas, mas e quando você tá ali com os seus dilemas, com os seus problemas na cabeça, talvez você nem consiga compartilhar isso com as outras pessoas que moram com você, então no seu dilema você acaba estando sozinho também. Então quando a gente para pra perceber essa frase, né, sou mais um na multidão, é uma frase que ela dá, assim, muitos bracinhos pra gente tentar entender o que pode acontecer, né? Uma vez eu tava no ônibus pra viajar, já tava sentado esperando o ônibus sair e chegou uma mulher super estressada, nervosíssima. Nossa, cara, que raiva que deu desse dia. E aí ela chegou falando um monte, tipo, cara, você tá sentado no meu lugar? Sai do meu lugar. E o cara, na calma, tá bom, qual que é o seu lugar? Aí ele olhou, falou, mas isso aqui é o meu lugar. Não, mas é meu lugar, tá bom. Saiu. E ela sentou no lugar. E quando ela sentou, respirou, acalmou, ela olhou, ai, não era aqui, né? Aí ela ficou super sem graça. Ai, moça, você quer voltar? Eu olhei errado, o cara falou, não, tá bom, qual que é a sua? Fala aí que é a sua, eu sento lá.
E aí, tipo, ele pegou, foi pro lugar dela, ela ficou super sem graça, eu queria muito xingar ela, só que não tinha sido comigo, então eu também não podia comprar a briga do cara. E o próprio cara que ela humilhou, que ela mandou o cara sair do banco, ela falou um monte, eu já tô cheio de problema hoje, não vem encher meu saco não, falou um monte de besteira, xingou o cara, e o cara levantou, falou, beleza, daí sua passagem, eu vou lá no lugar que você ia sentar, que é ele tava no lugar certo dele, mas, e tipo, o que eu achei maravilhoso é que o cara em nenhum momento ele entrou na pilha dela. Porque se fosse eu ia mandar ela tomar naquele lugar. Eu falei, mas vai cagar, sai fora, você nem olhou sua passagem aí. Eu já ia ficar puto também, já ia xingar. Porque só de ver eu já fiquei puto. Já me contagiei com aquela, sabe, estresse dela, menina idiota. E aí eu queria xingar muito ela, mas eu falei, não é comigo, eu não posso comprar essa briga. E o cara que deveria xingar ela, que fala, tá vendo? Você sentou errado, agora eu quero que você saia daí porque você sentou no lugar errado. Não, ele pegou, ele foi pro lugar que ela comprou e beleza. Então, tipo assim, eu achei maravilhoso isso, que o cara, tipo assim, ele não entrou em nenhum momento na pilha dela, mano. A pilha era dela. O problema era dela, o bagulho era dela. E ele não tinha nada a ver com isso. Falou, mano, eu tô aqui, eu paguei também, eu tenho o mesmo direito que você, queridona. Então, isso pra mim também foi uma lição, porque foi na minha frente. E da mesma maneira que às vezes quando eu vou viajar também, às vezes começa uma muvuca na porta do ônibus, todo mundo querendo subir. Aí um dia eu tava com meu irmão até, ele tá ouvindo, vai dar risada. Eu falei, meu, caramba, gente, enquanto não subir todo mundo, o ônibus não vai sair, filho. Eu tô zero pressa pra subir. Porque o pessoal fica se matando pra subir no busão, mas... Primeiro, o número da passagem tá lá. Então você vai sentar no lugar que você comprou. Segundo, enquanto não embarcar todo mundo, o motorista não vai poder sair. Tem uma fila, ele vai ter que embarcar o pessoal que tá na fila. Sabe, mas as pessoas, elas têm essa afobação. Não, eu preciso subir primeiro no ônibus. Mano, por que você tem que subir primeiro no ônibus? Se só vai sair depois que tiver todo mundo no lugar. Sabe, é umas coisas que não tem sentido. E aí isso me deu um pouquinho dessa visão. E às vezes eu tenho essa calma. Lógico, não é sempre que eu sou assim. Tem dia que eu fico estressadaço com isso aí, que eu acho um saco. Mas faz parte. Então aí eu fico assim, meu, enquanto eu não subir todo mundo não vai sair, beleza, e eu fico ali e tal, tento não me estressar com isso. E esse dia foi uma lição pra mim, porque se fosse eu, talvez eu tivesse uma reação diferente. Mas assim, você imagina, ela deve ter passado por um monte de problema aquele dia, ela já chegou estressada, aí ela já veio com aquele pensamento, falou, meu, se tiver alguém no meu lugar, eu vou quebrar tudo. Ela já veio trazendo esse pensamento, ela já veio remoendo esse pensamento, ela teve um dia ruim e ela foi transferindo tudo aquilo pra aquela situação. Então, assim, eu não sei o que aconteceu no dia dela. Eu fiquei com muita raiva dela, mas, tipo, e se eu tentar me colocar no lugar dela? E se eu tentar pensar o porquê que ela ficou daquele jeito? Assim como eu já fiquei estressado por um monte de coisa e cheguei estressado nos lugares e talvez tenha descontado a minha raiva em alguém, em alguma atitude minha, ou tenha sido rude em alguma resposta, eu tento me policiar pra não fazer isso, mas às vezes acontece sem a gente perceber. Então, por um momento, eu tento ter essa empatia agora e tentar pensar, meu... E se eu me colocar no lugar dela? O que será que aconteceu pra ela chegar daquele jeito no busão, querendo matar um? Então, tipo assim, é que nem eu falei, cada pessoa, ela tá vivendo uma história diferente. Então, assim, o que acontece comigo no meu dia é bem diferente do que aconteceu com você. E, assim, a minha dor, ela não é maior que a sua dor. Que nem eu já falei aqui no programa. Às vezes tem gente que fica assim, ah, nossa, mas você tá chorando porque morreu um cachorro? Ah, mas é só um cachorro. Não, mas não é só um cachorro. Pra mim, eu tenho um sentimento, eu tenho uma história, então assim, é minha dor. De repente, uma pessoa que nunca teve cachorro na vida vai olhar e falar, nossa, é só um cachorro, mas aí ela não sabe, porque ela não viveu aquilo. Assim como às vezes você fica triste pela morte de uma pessoa que não era seu parente, mas você se solidarizou, você entrou naquela energia, aquilo te bateu uma tristeza. De alguma maneira você se colocou no lugar de quem perdeu aquela pessoa e aquilo te trouxe uma dor de luto também. E isso merece ser respeitado. Então, assim, às vezes as pessoas elas ficam assim, naquela, ah, nossa, mas tá reclamando por tal coisa. Mas para aquela pessoa aquilo tem importância. Então é muito difícil explicar. Que nem um exemplo básico, né? Que nem eu vou muito no jogo, tal, as pessoas falam, ah, mas por que você vai em todo jogo? Por que você quer ir em todo jogo? Mas que graça tem no jogo? Cara, pra uma pessoa que não conhece, que não vai, que não gosta, não vai entender. Então não tem como eu explicar. Assim como a gente vê colecionadores de coisas que você fala, nossa, uma moeda velha, caramba, essa moeda não vale nada. Para um cara, às vezes a moeda vale R$1.000, porque a moeda tem um risquinho diferente da original. Então, assim, quem sabe dá valor pras coisas, né? Então, que nem tem aquela imagem, assim, de uma Ferrari numa garagem toda empoeirada. E aí a frase é, no lugar errado você não terá valor. Então, assim, quem sabe o valor daquela Ferrari sabe que aquilo lá vale muito. Não era pra ela estar toda empoeirada, largada numa garagem. Era pra ela estar toda linda, maravilhosa, em exposição, as pessoas vendo aquela coisa mais linda. Mas quem jogou ela naquela garagem empoeirada não sabe a importância daquela peça. Então só quem passa pela situação que vai entender. Então acho que nenhuma dor ela deve ser desmerecida. Porque geralmente as pessoas fazem isso, né? Eu me incluo nisso também, tá? A gente julga.
Só de olhar, só de saber, a gente fica sabendo, nossa, por isso que você tá chorando, é por isso que você tá chateado. Mas, sabe, pra mim teve uma importância, pra mim teve uma dor, então respeita essa dor. E a gente tem muito essa mania de julgar, de achar que não é isso, não é isso, porque não é com a gente, né? Que nessas pessoas falam, pimenta nos olhos dos outros é refresco, mas porque não é no seu olho que tá ardendo. Então é só quando a gente passa por aquela situação que a gente vai aprender. Mas se a gente não conseguir, mas se a gente não passar por essa situação, não é por isso que a gente não tem que aprender. Mas às vezes a gente pode ter essa empatia, de tentar pelo menos, tentar se colocar no lugar das pessoas, tentar entender o porquê que as pessoas estão daquele jeito. E aí, que eu tô falando, não é que eu também vou chegar e vou abaixar a cabeça para as pessoas que chegarem quebrando tudo, né? A gente também tem nosso discernimento. Mas às vezes quando a gente reage da mesma maneira que a pessoa chega, aí a gente só entrou na energia ruim da pessoa e aí já era. Aí a pessoa vai falar alto, você vai falar mais alto. E às vezes, se de repente você tivesse tentado entender, ou você fala, isso não é meu, esse problema não é meu, eu não tenho por que eu ficar estressado com isso aqui. Não é coisa minha, então beleza, é seu isso aí. O que você pensa sobre mim é problema seu, eu não posso fazer nada em relação a isso. Por mais que a gente tenta melhorar, tenta fazer diferente, mas é o pensamento, você já desenvolveu isso, você já pensou sobre mim aquilo que você quer pensar. Então mesmo que eu faça diferente, tá dentro de você, então é você que tem que mudar isso, não sou eu. Então eu não posso ficar com raiva porque você tá com raiva. Tipo, se você tá com raiva, o problema é seu. O que eu posso fazer pra te ajudar? Nada, então sinto muito. Então, assim, às vezes algumas coisas a gente não precisava entrar na energia. Só que muitas a gente entra, lógico, sem perceber. Mas essa questão do som mais na multidão passa por isso. Tipo assim, mano, tem muita gente correndo atrás, tem muita gente querendo seu lugar ao sol, tem muita gente passando por vários problemas que às vezes a gente não sabe de nada. Que nem tem aquela frase, né? Essa é só a ponta do iceberg. Às vezes a gente só sabe aquilo que a pessoa quer que a gente saiba, aquilo que ela abre da vida dela e fala, é isso aqui. Mas aí se você para pra conversar com a pessoa, se você senta, se você escuta o que ela tem pra dizer, você fala, nossa, onde que eu tava que eu não fiquei sabendo de nada disso? Então, tipo assim, tem coisas, cara, que assim, você conversa com a pessoa, às vezes anos depois, a pessoa fala, nossa, por que eu não fiquei sabendo disso? Porque ninguém falou nada, ninguém procurou ajudar, ninguém procurou saber. Então, tem certas coisas que a gente passa sozinho e a gente não consegue falar pra ninguém. E não é nem porque a gente não quer falar, porque às vezes a gente fica assim, se eu falar, as pessoas vão se incomodar. Ou se não se incomodar, não vai poder ajudar, vai ficar em choque e vai ficar em choque junto comigo. Então tem certas coisas que a gente tem que passar sozinho, é que nem eu falo. Tem certas coisas que ninguém pode fazer por você, tem certas coisas que ninguém pode viver por você. Então não tem como uma pessoa viver a sua vida por você, não tem como alguma pessoa chegar e querer resolver o seu problema. Tem certas coisas que é só da gente, só eu posso resolver meu problema. Por mais que eu possa pedir ajuda, por mais que eu possa perguntar, mas a palavra final, bater o martelo, vai ser eu. Então por mais que nem aquela... Às vezes tem gente que fala assim, me dá um conselho, não sei o quê. Mas quando a pessoa chega pedindo um conselho, na verdade ela já tá com a decisão tomada. Ela só quer que alguém convença ela do contrário. Ou então ela só quer que alguém confirme aquilo que ela quer fazer pra dizer que não foi ela sozinha. Tipo assim, fala aquilo que eu quero ouvir, fala aquilo que eu quero ouvir. Aí a pessoa fala aquilo que você quer ouvir, você fala, bom, beleza, então eu vou fazer porque me confirmaram isso. Mas na verdade você já tá com a decisão tomada. Quando você vai pedir conselho, você já tá. Não adianta você falar, não, mas é que eu pensei em pedir outras... Não. Você já tá com a decisão tomada. Você só quer que alguém assine embaixo por você. Que é isso, alguém faça por você aquilo que você não tá tendo coragem de fazer. Então, é muito louco isso, né? Então, às vezes a gente não consegue ver o que tá acontecendo com as pessoas do nosso lado. Do nosso lado a gente não vê. Então, por isso que eu falo, às vezes as pessoas falam, por que você não faz isso, por que você não faz aquilo? Cara, às vezes eu até quero fazer, eu até tento fazer, mas chega na minha vez, não é pra mim. E não é falta de vontade, é que às vezes eu percebi que aquilo não era pra mim. Então, por mais que às vezes a gente tenta e faça um monte de coisa, às vezes não é o suficiente. E não é porque você não tá sabendo fazer, é porque não é a sua vez. É uma força maior, é uma coisa que é inexplicável. Por isso que eu falo, talvez quando você tá fazendo o que você acha que seja muito diferente, de repente você tá no meio de uma multidão fazendo a mesma coisa. Então é muito difícil a gente descobrir o que fazer de diferente para ser lembrado, para ser notado, para ser percebido. Então, não encarem como falta de vontade ou desânimo. Às vezes você tá fazendo um monte de coisa, mas não tá sendo reconhecido. Então, assim, aí a gente tem que buscar outro caminho. Então, mesmo se a gente quiser continuar no mesmo caminho, é tentar conviver com aquilo. Não é nem se conformar, mas conviver. Falar, é o que dá pra fazer no momento e eu posso melhorar, mas no momento eu consigo... Esse é o meu máximo. E eu vou melhorar, mas no momento é isso aqui.
Então aí a gente começa a conviver com aquilo e aceitar e entender melhor e onde a gente pode melhorar em tal lugar, mas eu ainda não tenho condições para melhorar dessa maneira, então por enquanto eu vou seguir no fluxo aqui e a gente é mais um no meio da multidão. Lógico que seria muito bom se a gente conseguisse se diferenciar e ter o nosso lugar ao sol e realmente conseguir atingir tudo aquilo que a gente busca, mas é muita gente buscando muita coisa, então precisa ter bastante discernimento, paciência, entendimento, diferença social, classe social, são coisas que a gente... É que nem eu falo, às vezes a gente já nasce em desvantagem, né? É como se você entrasse numa corrida em 20º lugar e as pessoas tivessem 10 voltas na sua frente. Então, por mais que você corra, talvez você não consiga chegar lá no primeiro lugar, porque tá muito desvantagem. Então a gente tem que aprender a conviver com as desvantagens e tentar tirar o melhor disso. Então é um negócio muito louco. Mas é sempre importante a gente tentar conviver com aquilo. Por mais difícil que seja, a gente olhar e falar, não tá legal, mas eu sei que não tá legal e eu posso tentar fazer alguma coisa pra melhorar. Se eu não consigo fazer nada pra melhorar, pelo menos eu tenho a intenção de melhorar, já é alguma coisa. A partir do momento que você tem a intenção, você começa a buscar aquilo que você pode fazer pra melhorar. Por mais que você não possa fazer agora, mas que você tá buscando isso. Então já é um passo a mais. Que nesse dia eu tava conversando com uma amiga que ela entrou na faculdade e ela tava com muita dificuldade porque realmente fazia muito tempo que ela não estudava. E ela não tava conseguindo, né, acompanhar o ritmo da galera. E aí eu falei isso pra ela. Eu falei assim, olha, pensa bem, você já deu um passo importantíssimo. Porque enquanto muita gente quer estudar, mas não entra numa faculdade porque não tem condições, porque não tem tempo, porque tem medo disso que você tá passando. E por medo mesmo, às vezes, de não conseguir acompanhar, não entra. Você fez o mais difícil, que você conseguiu se matricular, você entrou, você já tá lá. Agora é só você executar agora. Vai ser difícil? Vai. Mas você pode, você já tá lá, você conseguiu, você deu um passo muito importante que muita gente não consegue dar. E não é por mal, tá? As pessoas não querem fazer. Não, é porque realmente esse medo de não conseguir acompanhar, esse medo de até passar vergonha mesmo das pessoas, de achar que não sabe a mesma coisa que as pessoas que estão lá, porque realmente tem muita gente que ri, que faz gracinha. Então, é que nem aquele medo que eu tenho de voltar pra academia, de passar vergonha e tal. Então, é isso. Eu falei, você já deu um passo muito importante, que você tomou a coragem, você entrou, você passou no vestibular, você já tá dentro da faculdade. Agora é você fazer. Eu sei que não vai ser fácil, mas você já deu um passo que muita gente não consegue dar. E aqui nem eu falo, não é questão de comparar, eu tô melhor que uma pessoa, não. É você comparar com a sua própria história. Você falar, em tempos atrás eu não conseguiria fazer isso, hoje eu consegui. Então, já é um puta passo importante. Então, como eu falei, a gente saber comemorar as pequenas conquistas. Às vezes para as pessoas não pode valer nada, mas para mim vale muito e eu vou comemorar e beleza. Isso é importante. E girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre. É hora dele. O tio Cocória mais querido do Brasil. Pergunte ao tio Chicória. Vem pra cá, tio Chicória, vem. Chega mais. Gente, olha só que honra foi bonita, hein, gente. Eu preparei a gargantilha aqui pra esse carnaval, gente. Pelo amor de Deus, olha... Teve tanto convite pro carnaval e adivinha pra onde que o tio Chicória foi no carnaval? Porra nenhuma, foi pra lugar nenhum, ficou na casa dele assistindo televisão, assistindo a Globo, lá o pessoal falando merda, assistindo SBT Folia 1h da manhã, a Band, né, gente? Pelo amor de Deus, o Chicória não foi pra lugar nenhum nesse carnaval, gente. O que tá acontecendo com você, tio Chicória? Meu Deus, eu já fui eu era um baluarte do samba, gente. Agora é só questão de ficar na casa da gente tomando um cafezinho e assistindo televisão e comendo chocolate deitado. Já comeram deitado, é uma delícia. Você pega a comidinha assim, você deita na cama e começa a comer, gente. Pelo amor de Deus, isso é vida, gente. Que é isso? Mas vou te falar, de tanto que o teu Chicória brigou, que o pessoal mandou pergunta pra gente. Ora, que delícia. Seguinte, tem a perguntinha aqui do grande amigo jornalista Paulo Talarico. Ô, Paulinho, como é que você tá, meu querido? Jornalista inteligente demais esse menino. Mandou uma pergunta pro teu Chicória. Olha, ele é tão chique esse menino, que ele mandou a pergunta em áudio, gente. Olha só que maravilha, eu vou até abaixar a trilha aqui, porque, agora o negócio ficou sério, hein? Vamos ouvir o que o Paulinho mandou pra gente. Vai, fala, Paulinho. Salve, tio Chicória, beleza? Salve, menino. Sobre Arraial do Cabo, é porque Arraial fazia parte de Cabo Frio. E entendi. aí era o Arraial do Cabo. Orra. E Cabo Frio, naturalmente, é porque é um local onde havia um cabo de energia num lugar gelado. E aí, naturalmente, Cabo Frio. Não é isso. Não é isso.
Porra. Cabo é por conta do nome da região, Tá. o formato das terras e dessa região, que é meio que um formato que na cabeça de alguém era um cabo, né? Uma formação de terra Achei ali que era no cabo final de do Rio de Janeiro. polícia. Ah, E tá. Cabo Frio, ele nasce na onde hoje é Arraial do Cabo. Então, Nossa. Cabo Frio começa ali, foi fundado ali. Certo. E aí, nos anos 80, Arraial do Cabo se emancipa de Cabo Frio. E aí ficam duas cidades, Arraial do Olha Cabo e só. Cabo Frio. E o Caramba, frio é hein? porque lá as águas são É, geladas. o Rio de É Janeiro. nóis, abração de Chicória. Abração, Paulinho. Bora, Rio de Janeiro sendo frio, olha só que coisa bacana, lá não sabia disso. E que aula, né, que o nosso amigo deu uma confundida ali, voltou a ser Cabo. Então o nome seria Cabo Frio de Janeiro, é isso? Que é o Cabo Frio no Rio de Janeiro, Arraial do Cabo Frio, também podia ser assim, né? Eu achava que Arraial do Cabo, Paulo, era porque era uma criação de arraias. Aí eu pensava, porra, será que é um arraial? E que nem o negócio de festa junina, por que chama arraial? Vocês sabem disso, gente? Por que a festa junina chama arraial? Porque tem raias no meio. Eu sempre penso na raia. Porra, por que chama arraial? O Arraial do Cabo, achei que era uma criação de raia lá na praia. E arraias, né? E aí virou o arraial de tanta arraia que tinha lá. Mas tem mais uma mensagem do Paulinho. Ó, vamos lá, hein, Paulinho. O Paulinho tá bacana lá hoje. Obrigado, ó. Vamos lá, o áudio dele. E aproveitando que é para perguntar, o tio Sim, Chicória, sim, tio pode Chicória, perguntar. já que você perguntou de Arraial do Cabo, Sim, senhor. de quem é o Ó que tinha uma freguesia que virou a freguesia do Ó? Abraço. Que pergunta maravilhosa. Agora eu vou até colocar minha musiquinha de volta aqui, porque aí também fica um puta silêncio de grilinho, né? Porra, toca aí, musiquinha. Cadê a musiquinha do... Porra, Paulinho, que maravilhosa a sua participação do teu Chicória hoje. Lindo demais. Parabéns, menino. Jornalista inteligente. Olha que conversa bacana sobre a nossa querida Pauliceia, né, gente? Que lindo. Obrigado, Paulo. Ó, uma coisa que eu vou te falar, eu já ouvi dizer que a história da freguesia do Ó não é mentira não, viu? Quis dizer que é o seguinte, tem um pessoal lá que cantava o canto gregoriano, sabe? Que tem aquela CDzinha. Tempo que eu trabalhava na rádio, tinha o canto gregoriano no dia da sexta-feira da paixão, só tocava canto gregoriano na rádio. Aí ficava assim, aquelas músicas, né? Cantando o ó do canto gregoriano, que não é do nosso amigo Gregório, mas é o canto gregoriano, né? E aí ele ficava puxando o ó. E tinha muito coral que cantava lá naquela região, perto do Natal, com os cantos gregorianos, nas igrejas, que o padre chamava pra cantar. E aí, como lá tinha a freguesia, tá falando, ó, vamos lá na freguesia do Ó, que é os fregueses que moravam lá e cantava muito o negócio do canto gregoriano. Por isso que chama a freguesia do Ó. Olha só, Paulinho, que maravilha. O teu Chicória também é cultura, então é só perguntar que o teu Chicória responde, gente. Grande beijo, obrigado pela participação. Mas peraí, ó, agora parece que chegou mais um áudio pra gente. Ó, hoje tá bacana lá o áudio aqui. Tem um áudio aqui no programa, vamos ver o que é isso aqui. Tchau, sua vagabunda. Ô, logo, o que é isso? De novo? Tchau, sua vagabunda. Ah, ela voltou? Tchau, sua vagabunda. Tchau você. Então, grande beijo, né? Já que é pra ir embora, a gente vai, né, porra? Beijo. Tchau. Boa, mestre tio Chicória. Chicória, como sempre, abrilhantando. Sensacional. Hoje, tio Chicória, adorei. Paulinho Talarico mandando a sua pergunta para o tio Chicória. Valeu, Paulo. Aí, manda sempre. Você que tá ouvindo o Terça Nobre, pode mandar pergunta pro tio Chicória. O tio Chicória adora responder. E até a mulher do Google arrumou rolo com o tio Chicória, olha só. E esse é o Terça Nobre. Hoje a gente tá conversando sobre Sou Mais Um na Multidão. E não é nem desmerecer a luta de ninguém, mas é assim, é perceber que muitas pessoas também estão na luta. Muita gente também tá acordando cedo, muita gente também tá correndo atrás. Então às vezes a gente pensa que é só a gente que tá passando por aquele problema, mas tem um monte de gente que também tá passando diferente do seu problema, mas também tem com que se preocupar. Então, lógico, né, a gente tem as nossas particularidades, as nossas individualidades que em certo momento, em certo ponto, eu até acho válida e compreendo, mas tem certas coisas que a gente precisa também pensar nas outras pessoas, se colocar no lugar das outras pessoas, as pessoas mais próximas, amigos, famílias, pessoas que a gente realmente quer bem, pessoas que a gente... Às vezes a gente nem sabe o que uma pessoa próxima da gente está passando. Porque às vezes a pessoa não quer te incomodar com o problema dela, assim como você também não quer incomodar ninguém com os seus problemas.
Então é realmente assim, é bem difícil de compreender tudo isso e difícil saber o que fazer, os próximos passos e tal. Então a ideia do programa hoje foi essa, a gente tentar ver outros lados também e também validar aquilo que a gente tá fazendo. Porque às vezes a gente faz e parece que não tem ninguém percebendo, não tem ninguém dando valor para aquilo que você faz, mas sabe quem pode dar valor para aquilo que você tá fazendo? Você mesmo. Você valorizar as suas próprias conquistas. Você sabe o tanto que você suou para conseguir aquilo. Então, por mais que ninguém falou nada, ninguém percebeu, você sabe. Então, comemora você, aproveita você, colhe você os louros da sua própria glória, tá ligado? Tipo, é pequeno, mas, mano, é meu, eu que fiz, mano, eu que corri atrás, eu que consegui. Então, tipo, a gente saber dar valor pras nossas próprias coisas, tá ligado? Comemorar as nossas pequenas conquistas. Isso é importante também. E aproveitar também pra agradecer a todo mundo que veio até aqui. Pessoal que tá inscrito no canal, quem não se inscreveu ainda, gente, vamos lá, youtube.com/euribenevento, se inscreve no canal, dá essa forcinha pra gente. Você que tá ouvindo pelas plataformas de áudio, meu muito obrigado também, Spotify, Google Podcast, Anchor, várias maneiras de você ouvir o Terça Nobre. Muito obrigado mesmo pra todo mundo que tá sempre ouvindo o Terça Nobre. Então, você que ainda não é inscrito no canal, bora se inscrever. Se você ainda não assistiu o episódio da semana passada, youtube.com/euribenevento, tem lá as playlists, tem lá podcast Terça Nobre, e você consegue assistir todos os episódios anteriores. Estamos na 4ª temporada, olha só que maravilha! Momentinho pra gente dançar! E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre. É hora de dar tchau. Tio Chicória já deu tchau, agora eu que vou dar tchau. Obrigado, gente, todo mundo que tá sempre com a gente aqui, fiéis escudeiros. Aquele abraço, meu muito obrigado, um beijo para todos os meus amigos, um beijo para toda a minha família, todo mundo que tá sempre ouvindo o Terça Nobre, um beijão pra minha mãe, a dona Tânia, toda a galera que apoia o Terça Nobre, é muito especial o retorno de vocês. Gente, quem quiser mandar pergunta pro Tio Chicória, alguma pergunta pra mim, sugestão de tema, @euribenevento em todas as redes sociais. Quem tem meu WhatsApp pode mandar no WhatsApp também, e a gente se vê semana que vem. Gente, beijão, fiquem com Deus. E até semana que vem. Terça Nobre.